base de toda teoria, de toda engenharia da eletricidade é o conceito, é o fenômeno carga elétrica. Daí que começa a surgir todas as teorias, todos os fenômenos. Como é que tudo isso começou? Como é que isso começou a ser estudado? Basicamente, tudo começou na Grécia Antiga, lá por volta dos anos 300 e 400 a.C., quando as pessoas começaram a perceber que quando as pessoas atritavam um pedaço de âmbar na pele de um animal e aproximava de objetos no chão, por exemplo, sofria um fenômeno. Aquele âmbar começava a atrair pequenas palhas ou então sementes de grama. E isso daí sempre as pessoas sabiam que isso acontecia, mas ninguém sabia explicar por quê. E assim perdurou aí durante muito tempo. E um fato também legal é que mais ou menos ali por volta de 1600, um médico que chamava William Gilbert, médico, ele percebeu que outros materiais, por exemplo, vidro, lã, seda, quando eles eram atritados, eles também se comportavam como o âmbar. É uma palavra grega que significa elétron. Logo, Gilbert dizia que esses outros materiais, quando eles eram atritados e se comportavam como um âmbar, eles estavam eletrizados. É daí que surgiu a palavra eletricidade. Então foi desse médico que percebeu esse fenômeno. Então batizou-se de carga elétrica a propriedade física da matéria responsável por esse fenômeno de atração e repulsão de prótons e elétrons. E ela pode ser, no caso a carga, ela pode ser positiva ou negativa. No caso dos prótons, eles são positivos, e no caso dos elétrons, eles são negativos. Todo mundo sabe que sinais iguais se repelem e sinais opostos se atraem. Além disso, essa carga elétrica ela pode ser quantificada, ela pode ser mensurada, ou seja, se essa força de atração, essa interação entre eles, ela é muito intensa ou pouco intensa. Por exemplo, é claro que quanto mais próximo elas estão, mais interação vai ter. Mas pode ser que, dependendo da intensidade da carga, nem tanto. Entendeu? Não é só pelo fato de estar perto, pelo fato da distância, né? Ela vai ser fraca ou mais alta. Bom, então foi a partir de um físico francês chamado Charles-Auguste Coulomb. Ele nasceu em 1736 e faleceu em 1806. Ele nasceu numa cidadezinha do interior da França chamada Angoulême. Essa cidadezinha, se eu não me engano, até hoje ela deve ter pouco mais de 40 mil habitantes, mais ou menos assim. E o que esse físico fez de tão interessante e genial para ser homenageado como a unidade de medida da carga? Ele realizou um experimento conhecido como experimento da balança de torção. E eu vou mostrar para vocês uma animação que explica bem o que fez ele se tornar um grande gênio da física elétrica. Para estabelecer a lei de interação entre cargas elétricas, o cientista francês Charles-Auguste de Coulomb usou uma balança de torção. Nela havia uma barra isolante homogênea com duas esferas nas suas extremidades. As duas esferas tinham o mesmo peso e inicialmente estavam eletricamente neutras. A barra era suspensa por um fio de prata, cuja torção podia ser avaliada por um mostrador na parte superior da balança. Em seu experimento, Coulomb introduziu uma esfera eletrizada na balança e fez com que ela tocasse a esfera neutra, que se eletrizou com carga de mesmo sinal. Houve então repulsão e as esferas se separaram. A torção do fio de suspensão podia ser medida no mostrador. O ângulo de torção era proporcional à intensidade da força elétrica. Variando as cargas e medindo as distâncias entre elas, Coulomb estabeleceu a lei do inverso do quadrado da distância. Ele concluiu que a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Bom, então, como vocês viram no vídeo, através desse experimento que Coulomb fez, ele conseguiu medir a força elétrica. Ele definiu força elétrica através da interação entre as duas esferas quantizadas. Foi aí que ele chegou à conclusão que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância
e proporcional ao produto da carga das esferas. Ou seja, essa foi a primeira fórmula, a primeira formulação que trazia carga. E é claro, se você fizer uma manipulação matemática ali, você pode quantificar a carga, isolando, né, na fórmula. Então foi através dessa lei, né, essa é a lei de Coulomb, que foi possível quantificar carga elétrica. E é por isso que carga é medida em Coulomb, porque ele foi o primeiro cara que desenvolveu isso.